como começou a Vicres. Como? Nosso trabalho. Nós estamos comemorando agora 25 anos da Vicres como entidade NGO. Mas nosso trabalho começou muito mais, 6 anos mais cedo. Eu saí da Alemanha 31 anos atrás para conhecer na prática a teologia da libertação. Eu, como teólogo, estava interessado em experimentar o que é teologia da libertação, por exemplo, no Brasil. Porque diversos amigos meus, franciscanos, na maioria, estavam trabalhando no Brasil e, como todo mundo sabia, como os teólogos sabiam, na linha da teologia da libertação. E, para mim, como teólogo, era muito importante saber o que é na prática, concretamente. Eu me lembro muito bem de uma situação, de uma discussão pública na minha universidade. Muita gente estava presente e nós discutimos entre 5, 6 teólogos no pódio sobre a teologia da libertação, especialmente sobre a briga dos teólogos contra o Vaticano, sobre a linha da teologia da libertação. E caiu a ficha, naquele momento, dentro de mim: João, você está falando, até brigando contra o Vaticano, a favor da teologia da libertação, sem saber, sem conhecer na prática, realmente, só de livros. Isso não basta. Eu decidi, então, tem que ir lá e experimentar, com pé no chão da realidade, o que é teologia da libertação, verdadeiramente. E eu conhecia, como falei, diversos franciscanos que trabalharam assim e já tinham me convidado: João, tem que nos visitar. João, deixe fazer doações e economize dinheiro para nos conhecer na realidade. E decidi fazer. E saí de lá por uma viagem de 4 meses pelo Brasil, para conhecer essas pessoas no trabalho concreto, na linha da teologia da libertação. Tudo isso foi 31 anos atrás. Fiquei 4 meses no Brasil, sem falar nenhuma palavra em português, mas amigos, amigas minhas também tinham me preparado muito bem para essa viagem. E me indicaram antes pessoas famosas para conhecer. Por exemplo, me indicaram e eu visitei Dom Evaristo Cardeal Arndt, de São Paulo, fui lá. Me indicaram também o outro cardeal, Dom Aloísio Lochaida, de Fortaleza. Por que me indicaram esses 2 cardeais famosos? Porque foram esses cardeais famosos que defenderam a linha da teologia da libertação na briga do Vaticano contra Leonardo Boff. Fui lá, visitei os 2 cardeais, visitei também Leonardo Boff, em Petrópolis. Nós conversamos muito bem, e depois eu fui para uma outra região, fui para Maranhão, onde trabalharam diversos amigos meus franciscanos da minha região da Alemanha, Westfalen,
visitei eles, principalmente um grande amigo meu, Frei Godofredo. Ele estava na luta pela terra a favor dos camponeses, dos lavradores. E foi uma luta perigosa mesmo, eu percebi o perigo. Ele e eles, os outros franciscanos, fizeram isso o que o Papa Francisco está falando agora. Você tem que sair até a periferia da existência humana. E fizeram isso, até arriscaram a própria vida, como os lavradores, os camponeses pequenos arriscaram a própria vida em defesa da sua própria terra, contra os latifundiários. Lá foi uma linha, um trabalho da teologia da libertação totalmente concreto no campo. E em São Paulo e Fortaleza, também foi uma linha especial numa área urbana. E depois do Maranhão, eu voltei, depois meses da experiência pelo Brasil, voltei para a região Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, me encontrei com o bispo famoso daquela época, Dom Adriano Hipólito. E ele tinha me convidado a visitar Nova Iguaçu e o trabalho dele. Numa visita dele antes para a Alemanha, ele me convidou. João, por favor, pode visitar o nosso trabalho para conhecer a nossa realidade. Ele estava bem conhecido na Alemanha por causa da perseguição dos militares. Naquela época da ditadura militar, todas as pessoas interessadas na teologia da libertação, na Igreja do Brasil, sabia deste fato. Sequestraram ele e colocaram uma bomba no carro dele. Colocaram uma bomba também na igreja, no altar do Santíssimo. E todos nós sabíamos disso e também decidi visitar essa região urbana de Nova Iguaçu, a região da Baixada, nossa querida Baixada, como Dom Adriano sempre falou, nossa querida e sofrida Baixada Fluminense. E durante minha visita de 4 meses, os bispos que eu citei agora, Aloysio Loscheider de Fortaleza, Dom Evaristo Arndt de São Paulo e o bispo de Bacabal, Maranhão, Pascasio Rettler, um descendente, um alemão, naquela época, era bispo de lá, e Dom Adriano me pediram: João, você é teólogo, professor universitário da teologia, por que você não poderia ensinar, na sua maneira, ensinar a teologia da libertação na sua maneira? Eu falei: não dá. Falei para eles: eu sou casado, como eu posso fazer isso? E me ofereceram diversas possibilidades. Por exemplo, você poderia ensinar um pouco aqui, um pouco na sua universidade lá em Paderborn. Naquela época eu não via a possibilidade de responder positivamente. Voltei para a Alemanha, pensei, me reencontrei com a minha teologia na minha universidade e pensei: não, essa experiência não basta. Eu tenho que aprofundar mais esse trabalho concreto da teologia da libertação na prática. E esses pensamentos me
perturbaram mesmo, me deixaram inquieto. Uma briga, discussão entre mim e depois coloquei isso na minha família. E depois de uma luta mesmo na minha família. Sou casado e 3 filhos. Temos 3 filhos. E depois dessa discussão, nós chegamos a um acordo. Me permitiram, eu também me permiti, ficar 4 anos fora, no Brasil, na área da teologia da libertação na prática. Tá bom, eu respondi essa possibilidade para os bispos que eu citei agora, e quem respondeu em primeiro foi Dom Adriano Hipólito. Para mim, em primeiro, foi uma pequena decepção. Por quê? Eu preferiria ficar no Maranhão, trabalhar no Maranhão, numa área rural, mais ou menos. Como uma área rural, como na minha infância, da região de Paderborn, na pequena cidade de Büren. Eu sou de origem de uma família camponesa. Meu pai era pastor de ovelhas e então sou do campo, agricultura. Mas Dom Adriano respondeu em primeiro e aceitei. Aceitei, respondi, fiquei então pela chamada dele, fiquei 4 anos aqui. Porque ele também era franciscano e os meus franciscanos da Missão Central dos Franciscanos da Alemanha me instruíram como eu poderia trabalhar, morar e lecionar aqui em Nova Iguaçu. Cheguei aqui e fiquei 4 anos direto, com interrupção no Natal. Cada ano no Natal eu voltei para a Alemanha, para a minha família. E continuei por 4 anos trabalhando aqui, lecionando no seminário diocesano aqui em Nova Iguaçu, lecionando e morando. Foi interessante. Morava junto com os seminaristas e junto com os reitores no seminário. Lecionava, morava e também lecionei no seminário dos franciscanos em Petrópolis. Assim, eu era colega do Leonardo Boff, aquele famoso representante da teologia da libertação, colega do Leonardo Boff e Clodovis Boff, do Antônio Moser, aquele Antônio Moser franciscano que foi assaltado e assassinado aqui um ano atrás na Baixada. Tá. E lecionei também num outro seminário da diocese em Teófilo Otoni, um outro franciscano, Dom Fernando Figueiredo, era bispo de lá. Então, nesse espírito franciscano, eu aprofundei minha teologia e encontrei a prática dentro de mim, no meu trabalho, a prática concreta da teologia da libertação. 4 anos lecionando aqui. E um dia, agora 25 anos atrás, Dom Adriano me pediu: João, está na hora de fazer uma obra, fundar uma obra social,
uma obra concreta que corresponde à linha da sua teologia. Assim surgiu a Vicres. Eu pensei, antes eu estava trabalhando na Caritas Diocesana, eu pensei como se faz. E chamei duas pessoas que já tinham trabalhado comigo numa situação de extrema pobreza, numa favela se chamava Lírio do Vale, aqui em Nova Iguaçu, no bairro Edson Passos. Nós tínhamos trabalhado juntos uma psicóloga e um padre que se virou meu amigo mesmo. Chamei eles pedindo fundar, segundo do pedido do bispo, fundar uma entidade que se virou uma NGO, a Vicres, Associação Vida no Crescimento e na Solidariedade. Até hoje existe esse trabalho de 31 anos. É uma entidade que me surpreende até agora. A grande surpresa para mim é que essa entidade existe ainda. É difícil, é uma batalha. Claro, é um trabalho de sair, trabalho da saída, às vezes mesmo da saída até a periferia da existência humana. Não só existência humana dos mais pobres, na linha da opção preferencial pelos mais pobres, também uma saída para a própria existência, periferia da própria existência humana, às vezes a gente arrisca a vida. Mas é normal, trabalhar no meio dos mais pobres também não pode ser uma vida de conforto. Tem que ser uma vida autêntica, coerente, com pé no chão. Tudo isso aprendia durante meu tempo de 4 anos e até hoje. É uma aprendizagem até hoje. Que eu tive em Paderborn, né? Eu conheço em Alemanha. Você veio de um extremo ao outro, né, João? É um extremo ao outro. Claro, tudo bem. Às vezes as pessoas falam num sentido negativo: João, você está vivendo uma vida dupla. Tudo bem. Eu afirmo isso na minha interpretação. Vida totalmente diferente de dois lados. Claro, como professor na universidade eu ganhei muito bem. Até hoje ganho muito bem pela minha aposentadoria. Ganho muito bem. Vivo bem lá, mas também, graças a Deus, para mim é um paraíso para descansar um pouco do estresse daqui. Porque é fundamental, né? A gente só cuida do outro se a gente cuidar da gente. Isso também aprendi. Exatamente. Então você tem que poder ter, né? Por que a gente não pode estar? A gente tem que poder estar bem. Senão a gente não cuida de ninguém. São as máscaras de oxigênio no avião, né? Você tem que botar em você primeiro, senão você não salva ninguém. Tem que amar, se amar mesmo. Eu não queria falar em primeiro, porque não queria fazer uma hierarquia, uma hierarquia de amar ou do amor. Mas quem não se cuida mesmo, como poderia cuidar os outros? A vida também dos outros. Exatamente. E a
olhando para nosso ambiente aqui, nós estamos concretizando essa preocupação, cuidar do ambiente, cuidar da natureza, cuidar da própria vida também. É que em todos os projetos, né, sempre a natureza é muito presente. Isso é muito importante, né? Importante para nós. Preservar a natureza faz parte da nossa filosofia. Falando da nossa filosofia, nós escolhemos um lema muito interessante para este ano de 25 anos da Vicris. O nosso lema fala: a história nos mostra o caminho do futuro. A nossa história nos mostra o futuro. E, concretizando, interpretando isso um pouco com um trecho da Bíblia, eu me lembrei daquela frase do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 9. Se vocês não crerdes, não permanecereis. Isso é uma frase, palavra-chave para mim do profetismo e para mim do nosso trabalho. Se vocês não crerdes na filosofia de vocês, opção preferencial pelos mais pobres, filosofia da teologia da libertação, baseada na Bíblia, na boa nova da Bíblia. Se vocês não credes nisso, vocês não, como a Vicris, não permanecereis. Eu tenho uma clareza muito boa, muito forte mesmo. Enquanto nós mantivermos essa filosofia, vamos existir, vamos permanecer, vamos manter essa entidade maravilhosa, vamos ficar com esse milagre a Vicris. Vocês têm vários centros, Você andou muito aqui pela Baixada, então, para descobrir os lugares, para onde se estabelecer? Tudo bem, a vida cresce. A vida não para. Como a nossa filosofia, o nosso nome fala, vida no crescimento. Não significa crescimento no sentido capitalista. Não. Mas a dignidade da vida. E a nossa preocupação com os mais pobres na periferia cresceu, claro, cresceu. E chegamos a uma entidade grande. Às vezes me preocupa. Nós trabalhamos mas nós temos um limite. Nosso trabalho só existe conscientemente na Diocese de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Não queremos crescer, ultrapassar este limite, mas trabalhamos em 7 setores dessa Diocese. E aqui não, aqui estamos no centro de Nova Iguaçu. Normalmente nós trabalhamos na periferia de Nova Iguaçu mesmo, com creches, abrigos diferentes, abrigos que funcionam como casa de acolhida, e também temos um abrigo onde as crianças e jovens permanecem dia e noite. Como no início chamamos isso abrigo de crianças de rua. Significa crianças abandonadas em todos os sentidos. Lá agora abrigamos
mais ou menos 26 até 30 crianças e jovens. Mas também casas de acolhidas e um posto de saúde e uma casa que funciona, na nossa interpretação, como escola agrícola no campo de Nova Iguaçu, numa área nossa de 6 hectares. Trabalhamos lá com crianças da extrema pobreza, mas na agricultura, no campo, com mais ou menos 35 até 40 crianças. Precisam mesmo, porque do nosso trabalho, porque não tem nada nessa área. Como as crianças podem viver uma vida infantil? Não tem nada lá. Mas nós decidimos ficar lá, naquela periferia, e estamos investindo muito lá. Investindo também da nossa força, do nosso espírito, também materialmente. Cobra muito investimento material, financeiro de nós. Mas decidimos, vamos ficar até a situação nos permite. Vamos ficar também em todos os lugares, mas não vamos crescer mais. Entendi. Isso não. Expandir cada lugar mesmo em si. Melhorar o trabalho, a quantidade Sim. do nosso trabalho. Sim. Segundo a nossa filosofia, mas expandir mais não. Só dentro de cada coisa. Nós trabalhamos com quase 100 funcionários. 100 funcionários que estão lutando para segurar sua vida pelo salário nosso. Então, expandir mais também seria irresponsável. Quem pode garantir o contínuo amanhã? Então, temos que segurar e melhorar a qualidade. Porque também é uma grande preocupação a nossa dependência financeira de fora. Nós conseguimos mais ou menos 20% de autossustentação brasileira e 80% vem de fora, pela boa vontade dos nossos amigos, parceiros. Lá na Alemanha temos uma entidade, Brazilian Initiative brasileira na Alemanha, que nos ajudam, preferencialmente nos ajudam. E assim são grupos, amigos, indivíduos, são comunidades, são crianças de sala de aula e também entidades que nos ajudam, principalmente entidades da Igreja Católica, mas também da Igreja Luterana, Adveniat Miserio Kindermissionswerk. Pensando na nossa conversa agora, eu me lembro de alguma coisa que queria sublinhar ainda. Claro, nós estamos trabalhando preferencialmente com as crianças e jovens na pobreza da população da Baixada. Mas nós descobrimos durante anos, se nós conseguirmos um trabalho efetivo com crianças e jovens, nós temos que chegar às raízes dessa miséria. As raízes dessa miséria significa para mim, nós temos que, descobrindo um caminho, entrar nas situações familiares
nas situações da vida concreta das nossas crianças e dos nossos jovens. A maioria das nossas crianças não vivem numa família normal, tradicional. Vivem numa situação social totalmente destruída, numa família destruída. Muitas vezes faltam os pais, ou numa casa só, numa situação familiar, moram diversos pais, junto com as crianças. E como poderíamos ajudar as nossas crianças, tirar as crianças da rua, ou trabalhar contra essa a miséria na rua, sem entrar na realidade concreta em casa deles. E por isso nós pensamos, meu Deus, como vamos conseguir isso? E descobrimos um caminho que nós chamamos pastoral familiar especial. Então, nós procuramos e finalmente conseguimos um bom contato com uma congregação fundada há mais ou menos 95 anos atrás na Alemanha. Pela história, pela fundação dessa congregação, essas irmãs, têm a obrigação de acompanhar famílias carentes. E experiência, tem uma boa experiência de quase 100 anos neste campo. Nós conseguimos um bom contato com essa congregação da minha região da Alemanha, da cidade de Warburg, perto de Paderborn. Conseguimos um bom contato com elas e elas trabalham também no Brasil. Trabalham na América do Sul, trabalham lá em Angola, Moçambique e Bolívia. Conseguimos um contato com essas irmãs e essas irmãs nos mandaram 3 da congregação delas. 2 brasileiras e uma boliviana. Agora estamos trabalhando com essas 3 irmãs num trabalho que se chama tradicionalmente pastoral familiar. Mas nós descobrimos um caminho especial, da pastoral familiar. Nossa pastoral não é uma pastoral familiar de uma paróquia ou de diversas paróquias. Nossa pastoral familiar é uma pastoral familiar do nosso movimento, e nós somos um movimento de leigos, do nosso movimento. Trabalhamos, então, com as famílias das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos setores. Significa para nós estamos trabalhando em 7 regiões, 7 setores da Vicres em diversas áreas da nossa diocese. Mas com as famílias, com as mães, avós principalmente, das nossas crianças, dos nossos jovens. Isso é nossa pastoral familiar. E eu estou muito feliz que nós descobrimos este caminho especial. Na minha opinião, é um caminho totalmente na linha do nosso Papa atual. Ele fala muito sobre a preocupação com as famílias e, principalmente, saindo do ambiente
eclesial, saindo do ambiente eclesial. E ficamos com o pé no chão na realidade dessas famílias destruídas. Não pensamos em primeiro lugar eclesialmente. Uma coisa que queria acertar, complementar na nossa conversa. Outra coisa é nossa preocupação com o povo indígena dessa região do estado do Rio de Janeiro. Trabalhar com os mais pobres, preferencialmente com os mais pobres, também significa trabalhar com essa população abandonada no Brasil. Aqui no estado do Rio de Janeiro só existem 2 tribos só. Descobrimos essas tribos na região Bracuí, perto de Angra dos Reis, como eles, os índios, se humilharam vender as coisas do artesanato, negociar com os turistas pelo um preço digno. E nós entramos assim na área da reserva daquela tribo, também 25, 28 anos atrás. Em primeiro nós ajudamos eles comprar e vender artesanato deles, descobrimos outras necessidades, ajudamos os índios na agricultura, na criação de cabritas e também na pesca. Na pesca. E colocamos lagozinhos junto com eles. E no final, mais ou menos 5, 6, 8 anos atrás, nos falaram materialmente agora, fisicamente agora, a respeito da alimentação. Junto com vocês, nós conseguimos a nossa autarquia. Neste campo não precisamos mais de vocês, mas não queríamos perder a amizade com vocês. E nós continuamos e reforçamos de novo a nossa ida para eles na reserva, subida na reserva, a nossa compra de artesanato e venda aqui, e vendemos lá na Alemanha também artesanato deles, mas também estamos acompanhando eles nas preocupações de dia a dia cotidianas deles. Por exemplo, agora estamos como nosso presente do nosso aniversário, estamos ajudando eles fornecer 2 jovens deles para conseguirem uma carteira de habilitação. É muito importante para eles manter o contato com a civilização branca a respeito da educação, a respeito da saúde, a respeito do ensino, mas não para perder ou se assimilar, mas para conhecer até se forçar para defender a própria cultura. E nós estamos no lado deles agora, no nosso aniversário de 25 anos, eles vêm para nós e vão apresentar alguma coisa, teatro, música, das crianças e jovens deles. Nós estamos com braços abertos para recebê-los. Na verdade, então, você tem 2 famílias, né? Tudo bem, mas 2 famílias. Tem muitas crianças aqui, famílias. não é?
Que você tem muitas crianças aqui e tem os seus 3 filhos lá e você tem netos também hoje já, né? Quantos netos? 3 netos, por enquanto. Bacana. Que bom. Eles já vieram todos aqui, seus filhos? Para me visitar. Meus filhos e a minha esposa, claro. Mas realmente é muito difícil. Não vou negar isso. É muito difícil viver aqui. Para aquele que sabe por que está trabalhando aqui, outra coisa. Exatamente. É muito difícil viver uma vida normal, tranquila aqui. Eu não quero cobrar isso de ninguém. Por isso eu aceito como está. Claro. A família fica lá, eu estou meio ano aqui, meio ano lá. Mas viver aqui, isso é uma coisa de uma vocação extraordinária. Aceito isso. O futuro da Vicks, como você vê o futuro? Como você vê a partir agora desses 25 anos? O que você pensa? Em primeiro, estou pensando na minha situação particular. Estou com 77 anos. Meu grande desejo é conseguirmos um trabalho que anda pelos próprios pés, independente do João, independente do Johannes Niggemeier. Os brasileiros têm essa capacidade, a nossa liderança já está mostrando isso, principalmente na minha ausência. Agora estou fazendo assim meu trabalho quase meio ano aqui, meio ano na Alemanha para descansar e trabalhar também a favor de nós aqui, mas meio ano da minha ausência demonstra já a Vicks está andando pelos próprios pés. Isso tem que melhorar ainda, principalmente a respeito da nossa dependência financeira, tem que melhorar, isso é o meu grande desejo. Mas todos nós estamos trabalhando, lutando mesmo para gerar recursos brasileiros e muita gente está ajudando nisso. Também ricos, da classe alta. Se convenceram pelo nosso trabalho, estão nos ajudando. E eu acho, claro, não de hoje para amanhã vai melhorar 100%, mas isso é o meu grande desejo. Ficar com pessoas que se responsabilizam por essa independência, autossustentação e melhorar cada vez um pouco mais. Nunca vamos conseguir autonomia. Autonomia vamos conseguir, desculpe. Nunca vamos conseguir independência. Claro que não. Quem é independente? Quem é independente? Quem de nós? Quem? Ninguém. Ninguém. Nem os alemães, nem os brasileiros. Mas manter essa autonomia, isso faz parte da nossa filosofia. Autonomia. Independência? Não, nem quero isso. Eu sou independente, eu gosto demais do povo brasileiro, não quero me ficar na independência das pessoas que estão trabalhando junto conosco, Claro. aqui ou na Alemanha.